porque a gente vê muito, principalmente nas igrejas, a gente fala muito de amor, né? Que Deus é amor. A gente fala muito de amor porque, afinal, é isso que significa servir a Jesus. Mas a gente acaba não falando sobre como o fato de sentir medo nos atrapalha, às vezes, de amar o próximo. Então, nós vamos falar sobre isso hoje. Vamos abrir as nossas Bíblias em Mateus 22. Mateus 22, versículo 34 ao 40. Amém? Em Mateus 22, versículo 34, diz assim: E os fariseus, ouvindo que ele fizera enmudecer os saduceus, reuniram-se no mesmo lugar. E um deles, doutor da lei, interrogou-o para o experimentar, dizendo: Mestre, qual é o grande mandamento na lei? E Jesus disse-lhe: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos depende toda a lei e os profetas. Amém? Amar a Deus e amar o próximo resume aquilo que Deus espera de nós. Mas existe uma pergunta importante: será que realmente conseguimos amar todas as pessoas? Irmãos, quando a gente pensa, quando a gente lê esse versículo, amar o próximo como a ti mesmo, quem é o nosso próximo? São apenas nossos irmãos, nossos amigos, as pessoas da nossa igreja? Quem é o nosso próximo? Exatamente. Será que todo mundo aqui que está nesse grupo consegue amar o seu inimigo? Sabendo que ele está desejando o seu mal, sabendo que ele está conspirando contra a sua vida, que ele está desejando tudo de ruim para você. Será que você consegue amar ele e desejar o bem para ele mesmo assim? É difícil. Amar alguém que é parecido conosco é fácil. O desafio aparece quando encontramos alguém diferente de nós. O amor de Jesus ultrapassava barreiras. Quando olhamos para o ministério de Jesus, percebemos que ele constantemente se aproximava de pessoas que eram rejeitadas. Jesus conversou com a mulher samaritana. Naquela época existiam barreiras entre os judeus e os samaritanos. Eram grupos que carregavam uma história de conflitos e preconceitos. Mesmo assim, Jesus não enxergou apenas uma samaritana. Ele enxergou uma pessoa que precisava conhecer o amor de Deus. Jesus tocou leprosos. A lepra fazia com que pessoas fossem afastadas da sociedade. Elas eram vistas como impuras e perigosas. Nesse versículo que a gente leu em Mateus, Jesus estava sendo interrogado pelos fariseus, pelas pessoas que passavam por lá, e eles queriam pegar Jesus no pulo, né? Assim, não, esse cara é um mentiroso mesmo, olha aí, não consigo responder a minha pergunta. E aí Jesus passa por várias interrogações aqui, e Jesus responde que o principal mandamento é amar o seu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos depende toda a lei e os profetas. E eu meditando sobre essa palavra e eu falando com a minha mãe: mãe, eu acredito que a maioria da igreja está esquecendo desse principal mandamento. Porque a gente vive a nossa vida com os nossos irmãos, eu acredito todos os dias, mas
quando a gente vê alguém diferente, a gente vê às vezes alguém do mundo fazendo alguma coisa que pra gente é absurdo, né? A gente, não, isso aí não presta pra nada. Você não tem salvação, não. Eu não quero chegar nem perto dessa pessoa, porque senão não dá certo. Mas Jesus fala conosco que a gente precisa falar com essas pessoas. Para essas pessoas que a gente tem que se aproximar, que a gente tem que ser uma mão amiga, que a gente tem que ser um ombro amigo. É para essas pessoas. Jesus nos chamou para não apenas para estar aqui dentro, Ele nos chamou para chamar as pessoas de fora para cá. Glória a Deus. O amor de Cristo não começa perguntando quem a pessoa é. Ele começa reconhecendo que aquela pessoa tem valor diante de Deus. Os irmãos não precisam abrir a Bíblia para esse, mas eu vou citar também. Em Lucas 10, Jesus conta a parábola do bom samaritano. Um homem é ferido e abandonado no caminho. Pessoas religiosas passam por ele, mas não ajudam. Então aparece um samaritano. E justamente aquela pessoa que muitos judeus desprezavam é quem demonstra compaixão. Jesus estava ensinando que o próximo não é apenas aquele que pertence ao nosso grupo. O próximo é aquele que Deus coloca diante de nós. Às vezes queremos escolher quem merece o nosso amor. Mas Jesus nos chama para amar porque o outro é criação de Deus. Coloquei uma pintura da representação do bom samaritano. O que a gente vai aprender hoje é que o medo pode impedir o amor. Muitas vezes a gente não deixa de amar as pessoas porque a gente é ruim. A gente deixa de amar as pessoas porque nós temos medo. Querendo ou não, eu gosto muito de falar essas histórias. E se a gente for pensar, essas pessoas que têm uma boa fala, que são influentes, para conseguir poder, para conseguir que você acredite no que ela te diz, ela te coloca medo. Então a gente pode pensar, por exemplo, no Holocausto, né? Foi o maior genocídio de todos os tempos dessa terra, foi o Holocausto. E Hitler, ele começou com uma fala de coisas boas para as pessoas, uma fala, ele usou o nome até de um partido que era muito bom, que era tudo de bom, só que ele tinha na cabeça dele que os judeus eram pessoas ruins, que os judeus é que estavam fazendo o mundo ficar pior, que eles eram pessoas impuras, que eles não mereciam estar em sociedade. Então o que ele começou a fazer? Ele começou a dizer que aquelas pessoas era o problema daquela época, porque eles estavam, naquela época, eles estavam passando muita fome, o povo, né? E ele começou a colocar na cabeça do pessoal que o problema eram os judeus, que eles tinham que ser exterminados. Quando você pensa nisso, você pensa que é absurdo, né? Mas de tanto medo que as pessoas estavam, elas começaram a acreditar nisso. E é isso que acontece no nosso dia a dia. A gente tem medo de tanta coisa, a gente tem medo das pessoas diferentes, das pessoas às vezes que são de religiões diferentes. A gente tem medo de nos aproximar dessas pessoas e a gente acaba deixando de falar sobre Jesus. A gente tem medo de mudar nossa forma de pensar, a gente tem medo de conversar, medo de ser julgado. Esse medo pode aparecer especialmente quando falamos de assuntos que dividem opiniões. Principalmente as pessoas mais antigas, né, que já têm suas opiniões formadas, passaram por tempos muito difíceis e acaba que na nossa geração mais moderna, a gente acaba mudando nossos pensamentos, né, sobre algumas coisas e é difícil aceitar. Porque passando por aquele tempo era tão ruim, era tão difícil, por que agora é diferente? Na minha cabeça está certo, sabe? A pergunta que a gente deve fazer não é eu tenho medo dessa mudança. A pergunta que a gente deve fazer é como Jesus agiria diante dessa pessoa.
Eu acho que se a gente pensasse como Jesus agiria, a gente não faria tanta coisa, tanta besteira. Porque você nunca vai pensar, não, Jesus já julgaria essa pessoa. Não. Na verdade, Jesus não nos chamou para viver dominados pelo medo. Em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7, está escrito: porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Perceba, Deus coloca juntos 3 elementos: poder para agir, o amor para tratar as pessoas e o equilíbrio para lidar com situações difíceis. João, capítulo 4, capítulo 4, versículo 18. Mas eu mudei um pouco aqui. Nós vamos ler 1 João, capítulo 4, do versículo 7 em diante. Amém? Amados, amemo-nos uns aos outros, porque a caridade é de Deus. E qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é caridade. Nisto se manifestou a caridade de Deus para conosco, que Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo, para que por ele vivamos. Nisto está a caridade, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou a nós e enviou seu Filho para propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus assim nos amou, também nós devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus se nos amamos uns aos outros. Deus está em nós, e em nós é perfeita a sua caridade. Nisto conhecemos que estamos nele, e ele em nós, pois que nos deu do seu Espírito. E vimos e testificamos que o Pai enviou seu Filho para Salvador do mundo. Qualquer que confessar que Jesus é Filho de Deus, Deus está nele e ele em Deus. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem. Deus é caridade, e quem está em caridade está em Deus e Deus nele. Nisto é perfeita a caridade para conosco, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque qual ele é, somos nós também nesse mundo. 18. Na caridade não há temor. Antes, a perfeita caridade lança fora o temor. Porque o temor tem consigo a pena, e o que teme não é perfeito em caridade. Nós o amamos a ele, porque ele nos amou primeiro. No versículo 18, se a gente for substituir as palavras, como está mais simples aqui, né? A gente vai ler: no amor não há temor. Antes, o perfeito amor lança fora o medo, porque o medo tem consigo a pena, e o que tem medo não é perfeito em amor. Nós os amamos a ele, porque ele nos amou primeiro. Então, quando a gente tem medo, a gente não consegue amar o próximo do jeito que Jesus quer que a gente ame. Então, a gente precisa abandonar esse medo de estar perto das pessoas diferentes. Às vezes, alguém diz assim, da igreja, né? Diz assim, não, fulano não é da igreja. Tem tanto alguém que não é da igreja. O povo assim, bagunçado, um povo diferente, que gosta de bagunçar e tal. Mas, irmãos, se a gente só for amigo de quem é da igreja, para quem que nós vamos falar de Jesus? Se a gente se manter na nossa bolha, qual é a nossa missão aqui? Amar não significa perder a fé, que às vezes a gente pensa, né? Assim, não, se eu me aproximar dessa pessoa, se eu amar essa pessoa, então eu estou prejudicando a minha fé em Jesus. Porque existem pessoas na sociedade que elas são vistas como pessoas que, se até você estiver perto, você está pecando, né? Então, você amar o seu próximo não significa perder a sua fé, não significa perder a sua conexão com Deus. Um ponto importante é entender que amar alguém não significa necessariamente concordar com tudo. O amor cristão não é baseado na aprovação de todas as atitudes. O amor cristão significa tratar pessoas com dignidade, ouvir antes de julgar, reconhecer que todos carregam a imagem de Deus
e desejar o bem do outro. Irmãos, até na igreja existe pessoa desejando mal ao outro. Imagina fora. Não é mesmo? Às vezes a gente não consegue amar nem o nosso irmão que está dentro da igreja. Às vezes o irmão faz alguma coisa e a gente fica sabendo, ai, na fila fez um negócio ali, sabe? Então a gente precisa deixar Jesus, a gente precisa amar os nossos irmãos, principalmente, mas a gente precisa amar as pessoas que estão fora da igreja também. Jesus conseguia amar pessoas diferentes sem abandonar a verdade. Ele era cheio de graça e verdade. Essa parte, irmãos, está em João 1, versículo 14. João 1, versículo 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Irmãos, eu trouxe o exemplo da igreja primitiva, que eu estava até estudando sobre isso, porque eu comecei a entender, igreja primitiva. A gente entende que primitiva é o pessoal das cavernas lá, né? Mas não, a igreja primitiva, eles estão se referindo à época dos apóstolos, né? Quando Jesus ainda não tinha nascido. E diz aqui que nessa época, durante momentos difíceis do Império Romano, muitas pessoas estavam abandonando as pessoas doentes por medo delas, né? Por medo de pegar, por medo de morrer. Mas muitos cristãos continuaram cuidando dessas pessoas, porque eles acreditavam que essas pessoas deveriam ser cuidadas. Existia esperança em amar essas pessoas, porque as outras tinham abandonado elas, né? As pessoas doentes naquela época eram vistas como impuras, como a mulher do fluxo de sangue, que naquela época praticamente toda doença era vista como impura, né? A pessoa não podia viver em sociedade porque as pessoas tinham medo delas, né? E aí eu fui estudando sobre a questão da igreja primitiva e eu parei para pensar numa questão que eu não vou muito a fundo, mas é legal de se pensar, que é sobre a questão da imagem de Jesus, né? Que se a gente for parar para pensar, Jesus era hebreu, e na Bíblia diz que a gente não tem muitas descrições de Jesus na Bíblia, mas a única que a gente tem é falando que Jesus não tinha nenhuma formosura. Jesus não era atraente para os olhos. Para você ver a aparência dele, você se sentia atraído. Você tinha que se atrair pelo que ele fazia, pelo que ele falava, pelo que ele tinha para te mostrar. Então é engraçado porque a gente vê aqueles quadros de Jesus bem lourinho, os olhos azuis, bem branquinho. Mas se você for ver, o pessoal daquele local, o pessoal daquela época era completamente diferente. Eram pessoas bem morenas, eram homens dos cabelos escuros, né? E eu fui indo mais a fundo e eu descobri a origem, né, dessas imagens, por que isso aconteceu. E a primeira pintura que foi criada foi, eles acreditaram, é um nome bem difícil, é uma pintura que eles acreditavam que foi criada de forma divina, não foi alguém que pintou, foi de forma divina que essa pintura apareceu. Exato, né? Acreditavam que não tinha alguém que tinha pintado. E essa pintura é o clássico que a gente vê nas imagens de Jesus, né? Que era Jesus bem lourinho e tal, só que aí eu descobri que era a mistura de Sansão com aquele deus, né? Zeus, eu acho, aquele deus do trovão, com Zeus e não sei o que lá mais. E aí as pessoas foram vendo e acreditando que aquele era Jesus. E aí teve um pintor que gostava, um pintor evangélico, né, cristão, e ele foi e fez um retrato, uma pintura,
e deu o nome de rosto de Jesus. Eu nem trouxe aqui porque o slide já estava feito. Mas depois vocês podem pesquisar. Acho que era Cabeça de Jesus o nome. Era como se fosse um autorretrato, né? E as pessoas foram vendo e foram acreditando. Essa pintura que ele fez teve mais de 500 milhões de vendas. Então o mundo inteiro acreditou que aquele era Jesus. Então, quando eu fui pensar sobre essa questão, eu imaginei, por isso que às vezes as pessoas mais velhas são até racistas, por esse motivo. A minha avó dizia assim: não, meu filho, você tem que casar com um médico, tem que ser branco. Ele precisa ser branco. Aí eu disse assim: não, mas se for um homem negro, não pode. Não pode. E se fosse dizer que Jesus era negro, ela... Exatamente. Então, esses fatos, querendo ou não, eles são uma representação irreal de Jesus. E acaba que as pessoas acabam tomando aversão a outras, como eu posso dizer, representações à imagem de Jesus. Não, ele tem que ser branco, dos olhos azuis, ele tem que ser loiro. Porque só essa imagem é pureza, sabe? Mas se a gente for pesquisar direitinho, Jesus não era branco, Jesus era um homem comum, né? Então até isso acaba fazendo a gente se afastar da verdade, das pessoas que são diferentes. Romanos, capítulo 12, do 9 ao 10. O amor seja sem hipocrisia. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal. Já leu. 1 João, capítulo 4, versículo 18. No amor não há medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Irmãos, eu espero que vocês estejam entendendo o que eu quero passar. Talvez a maior pergunta que precisamos fazer não seja quem está certo, mas eu estou demonstrando o amor de Cristo? Porque o medo constrói muros, o medo faz a gente se afastar, o medo faz a gente enxergar pessoas como ameaças, mas o amor constrói pontes, o amor aproxima, o amor nos torna parecidos com Jesus. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Então, o que eu quero passar aqui hoje é que quando a gente for, pelo menos pensar em julgar o próximo, em fazer algo, em pensar algo ruim do seu irmão, de uma pessoa de fora, a gente tem que pensar: será que Jesus faria isso? Porque Jesus, Ele não se aproximou dos mais ricos, dos mais bonitos. Ele se aproximou das pessoas que realmente precisavam dele, das pessoas que eram excluídas, das pessoas que eram ignoradas. Foram dessas pessoas que Ele procurou se aproximar, que Ele foi mostrar quem Ele realmente é. E essas pessoas deram retorno para Ele. A maioria das pessoas, pelo menos, né? Então, que a gente possa pensar nisso sempre no nosso dia a dia. Como eu disse no começo, a gente está sempre falando de amor na igreja, que Deus é amor, mas quando a gente parar para pensar no nosso cotidiano, a gente acaba não colocando isso em prática. E como a gente leu, é um dos maiores mandamentos, é um dos maiores ensinamentos que Jesus deixou. É o principal para os profetas, para os discípulos: amar o próximo como a ti mesmo. Então, também se você não amar a si mesmo, é complicado amar o próximo. Então a gente tem que não ser vaidoso, como é o pecado na vaidade, mas a gente precisa amar nós mesmos, conhecer a nós mesmos, para que a gente possa passar esse amor para o próximo, para que a gente possa conhecer mais Jesus e passar o amor dele adiante. Amém? Foi isso, irmãos. Eu espero que vocês tenham entendido o que eu quis passar. Estava um pouco nervosa na minha primeira vez, né? Eu acostumada só a cantar na igreja, mas Deus colocou no meu coração para eu passar essa
essa palavra para os irmãos. Eu espero que eu tenha feito um bom trabalho. Eu agradeço a minha oportunidade, em nome de Jesus. Glória a Deus. Irmãos, para uma venda, se for vender algo, quem é que lembra daqueles comercial? L'Oréal Paris. Quem lembra? Passar na televisão. L'Oréal, passar uma mulher, o cabelo da mulher, você fala assim, rapaz, que é o cabelo. O que é aquilo? A pessoa compra pensando o quê? Meu cabelo vai ficar daquela forma, sim ou não? Para venda, assim como a gente estava falando, dos quadros lá, o que era mais bonito, mais fácil de se vender? Um loiro de olho azul, uma beleza endeusada. Cara, isso aqui é Deus. Deus nascesse, tinha que ser Deus. É mais fácil vender um Deus belo, bonito, do olho azul, ou um Deus que a pessoa diz que é Deus, mas não tem um olho azul, é uma barba mal feita, uma aparência meia boa, você fala assim, isso daí é Deus? Qual é mais fácil de vender? O loiro, do olho azul, sim ou não? É muito mais fácil. Então, assim como a irmã estava falando, se criou-se uma imagem porque a pessoa que criou queria ganhar em cima daquilo. Só que não dá para vender um Deus feio. Você vende um Deus bonito, que pelo menos a aparência mostra que ele é poderoso de alguma forma, né? Então, se ele tem algum poder, essa beleza dele mostra. Irmãos, é muito mais fácil vender um Deus mentiroso, todo poderoso e bonito, do que vender um Deus que aos nossos olhos é feio. O porém é que Deus não veio para agradar ninguém. E graças a Deus por isso. É tanto que os textos vai dizer que ela falou, Jesus não tinha formosura, mas Jesus tinha graça. Qual é a diferença? Que beleza e graça é que uma coisa é você conversa com uma pessoa que é só bonita. Irmão, geralmente a pessoa que é muito bonita é muito chato, extremamente chato, uma cara meia feia, não precisa mostrar nada para ninguém. Uma pessoa que tem graça não precisa ter beleza, mas sabe conversar, sabe rir, é engraçado, fala umas conversas legais, sim ou não? Essa pessoa é maravilhosa. E era o que Jesus tinha, irmãos. Não tinha beleza, ele não precisava de beleza. Ele era Jesus. Amém? E assim como a irmã pregou, irmão, isso é maravilhoso. O porém nós estamos amando quem tem beleza ou quem tem graça. Ou principalmente nós estamos amando alguém. Porque esse objetivo não é de amar quem é feio, é bonito. Essa não é o principal alvo aqui. É nós conseguirmos amar aqueles que nos odeiam. Amém? Essa palavra fique no nosso coração. Que a irmã pregou, foi uma bênção. Amém, irmão? Vamos ficar de pé? Vamos orar? A mãe disse que não, ela não demora muito não. Primeira vez, você já termina. Vai passar uma água. Amém? Tá certo. Amém, irmãos? Vamos orar, Senhor Jesus? Queremos te agradecer por tudo em nome de Jesus. Que o teu maravilhoso Espírito Santo de Deus tenha falado com cada um de nós, através da tua palavra, através dos louvores. Que possamos sair daqui, Deus, cheio da tua palavra, da tua verdade, do teu amor, da tua graça, da tua infinita misericórdia. Que a cada dia, Deus, possamos amar uns aos outros, possamos amar os nossos inimigos. E principalmente, além do Senhor, amar a si mesmo, porque nós não conseguimos amar ninguém se em nós não tivermos o amor, Senhor. Que em nome de Jesus, a tua graça e a tua misericórdia esteja sobre cada um de nós. Que em nome de Jesus, em nossos passos, em cada um deles que nós demos, que o Senhor esteja em primeiro lugar nas nossas vidas. Te entregamos tudo. Obrigado por esse culto, por essa palavra, por esses louvores, por essa noite. O Senhor nos deu uma dádiva, nos deu uma oportunidade de estarmos aqui, de ouvirmos a tua palavra, de estar reunidos com os nossos irmãos. Obrigado, Senhor, por tudo. Te oramos, te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus. Posso fazer assim, amém? Dá oportunidade para dar as bênçãos em nome de Jesus.
Amém, igreja? Tire as suas mãos para cá e receba a bênção apostólica em nome de Jesus. Que o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e a doce consolação do Espírito Santo de Deus seja com cada um de nós, não só hoje, mas eternamente, em o nome de Jesus. Todo aquele que crê, diga amém. Que Deus abençoe a todos e a paz do Senhor, seu irmão, e palmas que glorificam o seu nome do Senhor.